Será que realmente o meme que o Tottenham não faz parte do Big Six vai se tornar uma grande verdade? Será que realmente o Spurs vai ser rebaixado nessa temporada? Porque no atual momento eles estão em 16º colocado com 29 pontos, uma diferença pro 18º colocado, que é o primeiro da zona de rebaixamento, apenas de 1 ponto. Então uma rodada pode jogar o Tottenham na zona de rebaixamento no atual momento que eu gravo isso aqui. E se ele for rebaixado, o que é que acontece com o clube? Será que dá pra salvar? Será que tem algo de positivo? O rebaixamento não pode fazer o Tottenham acordar, como eu vejo muita gente falando. É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Se o rebaixamento é positivo ou negativo, o que é que tem de bom e de ruim nisso aqui, cara? E qual é o impacto real de um rebaixamento de um time de Big Six? O que é que pode acontecer de pior? Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Plus. Acho que essa situação não começou da noite pro dia, ok? Isso aqui é uma situação de muito tempo. O Tottenham, ele tá com problemas já há algum tempo, não veio do nada, não aconteceu do nada. Até porque na temporada passada, pra quem não lembra, o Tottenham terminou em 17º colocado com 38 pontos. A grande diferença da temporada atual para a temporada passada é o nível de competição. Na temporada passada, a competição estava num nível bem mais baixo, na parte de baixo da tabela. Então não havia uma disputa tão acirrada. E os de cima da tabela estavam lá fixos durante boa parte da temporada, né? O Forest mesmo, na temporada passada, terminou em 7º, exatamente, né? Com uma disputa absurda e ficando no topo durante boa parte da liga, sem qualquer problema, né? O time de Nuno Espírito Santo deu muito certo naquela temporada. E isso não pode ser esquecido, porque aquela temporada, cara, deixou claro vários sinais de times que estavam com problemas. E haviam claros times que estavam acima e outros que estavam abaixo, separados. Nessa temporada, a coisa mudou de figura. Então, na temporada atual, cara, os times estão muito competitivos. A um ponto hoje de, por exemplo, do 14º colocado até o 7º, a diferença de pontos não é tão grande. É 37 para 44, para vocês terem noção. Então, há um nível de disputa muito grande no meio da tabela. O que tá acontecendo nessa Premier League é que os times da parte de baixo da tabela, eles são extremamente competitivos, e os times da parte média são times que conseguem fazer jogos do nível dos grandes clubes da liga. Então acaba que, a depender do jogo que você entrar, você vai tomar uma pedrada. Vai ser difícil pra caramba. Eu quero que isso esteja em mente aqui. E os times de baixo da tabela dessa temporada são muito competitivos, até quem tá sendo rebaixado, cara. Você pegar o West Ham, é um timaço, só jogou mal quando tava com o Graham Potter. Depois que o Graham Potter saiu, o time melhorou muito. Você pegar um Leeds, Daniel Farke montou estratégia de contra-ataque, uma estratégia de retranca, e hoje é um time muito resistente, que joga um belíssimo futebol. O único time que tem ganhado do Leeds e ainda assim passando certo sufoco pra marcar é o Arsenal, né, que goleou o Leeds. O resto tem sofrido, é um jogo muito brigado. Não é fácil marcar gol contra o Leeds, e o Leeds também te contra-ataca e faz um gol em você em minuto. Então é um time muito poderoso, cara, mesmo estando na parte de baixo da tabela. Eu acho que os dois times que dá pra falar que eram mais fracos é o Burnley, é um time que se destacou ofensivamente na Championship, assim como o Leeds, mas não se adaptou bem à Premier League. Joga retrancado, joga com uma linha de defesa muito forte, mas não aguenta a porrada, não aguenta se defender bem, não se defende bem e se destaca também fazendo gols, né? O Burnley é um time meio esquisito, porque ele tenta retrancar, mas não consegue, o treinador não tem capacidade pra fazer isso. Uma coisa que eu falei lá, quando eles subiram de divisão, eu falei sobre isso, né? Que eu não imaginava, né, Scott Parker conseguindo fazer isso. E o Wolves, que tinha um monte de problema, e a temporada a gente vem falando dos problemas do Wolves. Nessa temporada tudo deu errado e Vitor Pereira não conseguiu dar conta, e agora o próprio Vitor Pereira tá no Forest e o Wolves tá sendo recuperado aí por Robbie Edwards, e o Wolves talvez ainda consiga sobreviver, quem sabe, não dá pra saber ainda, cara, tudo vai depender dos adversários dele e se o Wolves vai conseguir continuar ganhando ou fazendo esse tipo de jogo, né? O Wolves não pode perder daqui pra frente, tem que empatar ou ganhar o máximo de jogos possíveis. Ainda há uma chance do Wolves ficar, porque Robbie Edwards montou uma estratégia muito legal, treinador de longa data. Pra quem não lembra, ele foi o treinador daquele Luton Town, quando ele passou pela Premier League, e ele jogou muito bem, ok? Então não é do nada, ok? O Tottenham, ele vem tendo problemas já há muito tempo. Começa com Andy Postecoglou, onde os padrões começaram a baixar. Inicialmente foi maravilhoso. A sensação que tinha quando esse cara chegou e o futebol que ele tava jogando era que o Tottenham podia ser campeão da Premier League. A mesma sensação foi levada ao contrário, né? Como se tivesse uma alavanca fosse mexida ao contrário e sai do time campeão pro time rebaixado. Com o mesmo treinador, com o mesmo elenco. Foi o que aconteceu, porque o Tottenham começou a perder muito e empatar e jogar um futebol muito feio, muito ridículo, e o Tottenham não conseguia fazer nada. A mesma coisa que fez Andy Postecoglou brilhar, que era um cara que não descia a linha, jogava lá pra frente. Não sei se ele tava tentando imitar Jürgen Klopp, talvez. Deu errado, começou a dar errado. Então o Andy não conseguiu mais dar conta daquele trabalho. A coisa começou a desandar. Ainda assim, o cara sai com a pontuação de 1.53, que é baixa, muito baixa para um time de Big Six, mas ainda assim é uma pontuação razoável, e ele também ganhou a Europa League, é um título que o Tottenham precisava ganhar já depois de tanto tempo de projeto, ele conseguiu trazer esse título. Então é um cara que sai com um negativo do final do trabalho, onde a gente vê claramente que o Tottenham não estava dando conta, mas
Mas ele teve seus pontos positivos, teve suas valências positivas ali e ele conseguiu fazer alguma coisa interessante e trouxe esperança pro torcedor. Então o Andy, ele sai queimado, mas não tanto. E eu volto a falar que eu ainda acho ele um grande treinador, ok? Eu não acho o Andy Postecoglou um treinador ruim, sempre mostrou um belíssimo futebol. Eu acho que ele talvez só não seja feito pra uma liga que é muito tática e que se adapta muito a qualquer adversário. O futebol dele é muito repetitivo, talvez ele tenha que melhorar o repertório, talvez ele tenha que ter uma equipe técnica melhor, talvez ele tenha aqui pra uma liga que a ideia dele funcione melhor. Então, Andy é um cara que ainda é um treinador interessante, mas talvez não mais pra Premier League. Talvez o que ele faz na Bundesliga, que é uma liga que gosta de dar corredor e correria, e o futebol continua. Pode fazer falta que vamos continuar com o futebol, a gente não vai parar o jogo. Talvez essa liga valorize o que ele faz, ok? Mas Premier League, não. E aí a gente tem, né, a chegada de Thomas Frank, que nunca me enganou aqui no canal, quem acompanha sabe, eu detonei Thomas Frank, cara. Não me venha com esse papo, porque quem assiste o canal, quem acompanha os vídeos, pode pegar os vídeos do Tottenham todos, eu falei a mesma coisa. Eu volto a repetir o que eu falei na época. Eu nem montei elenco. Eu falei, eu não acredito que vale a pena montar elenco pra esse treinador. Foi a minha visão da época. E é claro, muita gente se iludiu e tudo mais. A maioria se iludiu, ok? Não era uma opinião popular o que eu tô falando aqui. Depois virou uma opinião popular que Thomas Frank é um mau treinador, mas antes não era. A opinião popular da época era que Thomas Frank, ele era um treinador promissor e muito bom. Eu já não achava. Eu acompanhei o Brentford dele. Eu sei o que tinha de forte e o que tinha de positivo ali. Não necessariamente era algo que funciona em time grande. Aquele time de contra-ataque. Inclusive, essa é uma impressão que eu deixo bem clara aqui, que acaba sendo enganosa. Pro pessoal que não acompanha os jogos, pro pessoal que não sabe como funcionam os times, você pode acabar se enganando com um treinador e um jogador se você não for acompanhar. Por exemplo, o jogador Igor Thiago hoje, que eu gosto, eu acho um excelente jogador, pra mim tem que ser convocado sim, ok? Não vou mentir aqui pra vocês, eu gosto bastante dele, mas é um jogador com ressalvas, porque ele joga em contra-ataque, ele joga com bloco de marcação desmontado. Se ele jogasse pra receber a bola lá na frente e ter que fazer algo, aí já é outra história. Ele consegue produzir jogo, ele tem qualidades, mas não sei se é o suficiente pra dizer que ele seria a solução pro ataque do Brasil, por exemplo, ou que ele vai ser uma solução pra time grande. Eu não sei, eu teria medo. Se já havia um questionamento com Ivan Toney, imagine com ele. Lembrando que Ivan Toney é um cara que quando jogou com bola no pé mostrou muito futebol, então ele tinha pelo menos essa vantagem ao lado dele, porque ele já tinha mostrado que ele podia fazer muito com bola no pé, e ele não era só um cara que dependia de contra-ataque. Agora, o caso de Igor Thiago não, é gol de pênalti, contra-ataque com bloco desmarcado e talvez alguns gols de cabeça ali que ele venha conseguir fazer. E é isso, é o que ele traz de característica, mas não é nada demais e muitas das vezes, né, volta a falar com o sistema de marcação que tá todo desmontado porque o time tá atacando, leva um contra-ataque. É isso. Logo, eu não posso chegar e falar que ele tem esse brilho todo. Exatamente isso aqui que eu tô falando serve para Thomas Frank, porque o destaque do Brentford era exatamente o time que coletivamente jogava junto, marcava junto, defendia em bloco baixo, se montava pro contra-ataque, ficava tirando bola ali, tomando ataque, sobrevivendo, daqui a pouco ia lá e matava com contra-ataque. Você pode dizer que até que é um futebol feio. Eu entendo, o Brentford é um time da parte de baixo, ele tem que jogar assim, é latereio, é estratégiazinha. Keithel Andrews manteve esses padrões e tá tudo dando certo, os caras estão lá em cima. Estão em sétimo, se eu não me engano, né? Estão na posição do que deveria ser do Tottenham. É basicamente isso, cara. Você tem uma estratégia, você tem um jeito de jogar, os jogadores entendem, coletivamente eles se unem pra fazer acontecer e por isso que as coisas davam certo. Não quer dizer que essa estratégia que ele fazia no Brentford vai funcionar em um time grande, que você tem jogador de elite, que precisa de bola no pé, que precisa mostrar o futebol deles, porque não funciona. Esses jogadores não são feitos pra isso, eles são feitos pra jogar com o futebol de fato, com a bola no pé, dominando o jogo, mostrando o que eles são capazes de fazer, como foi com, por exemplo, Antônio Conte, né? Você pode falar o que quiser de Antônio Conte, mas o futebol do Tottenham com Antônio Conte era da hora pra caramba, cara, é um futebol bacana. As pessoas começaram a entender também a diferença do futebol de um Mourinho quando ele passou no Tottenham pra Thomas Frank, porque o futebol de Mourinho quando ele passou no Tottenham era defensivo, era retrancado, mas não era desse jeito, não era essa coisa feia. E sim, ele é um dos maiores culpados pelo momento atual do Tottenham. Ele é um grande culpado, porque o time ele afundou. E o que tá sendo feito hoje por Igor Tudor não tem nada a ver com o Igor Tudor. Ele apenas pegou o trabalho no meio da temporada e não tem como em tempo recorde ele botar a ideia dele em prática. Ele vai demorar um tempo e esse tempo leva muitas das vezes 1 mês, 2 meses pra acontecer. Esses primeiros jogos não é culpa do treinador novo, ok? Ele não tem nada a ver com isso. Ele só tá tentando resolver a cagada. E eu volto a falar o que eu falo aqui no canal sempre. O trabalho do treinador novo depende do treinador anterior. Se o treinador anterior te entrega um negócio destruído, todo mundo tiltado, todo mundo revoltado, a coisa vai ser ruim. Como foi com o Ruben Amorim, né? Ruben Amorim assumiu um trabalho onde a maioria dos jogadores do elenco não queria jogar mais ali. Teve vários jogadores que se negaram a jogar, cara. Eles não queriam mais estar ali. Foi o caso de Jadon Sancho, foi o caso de Antony. Eles nem tentaram. Eles não deram nenhuma chance ao treinador. E aí o treinador assumiu um trabalho destruído, com os jogadores que não queriam jogar, sem elenco. Então ele acabou pontuando muito pior do que o que ele deveria, de fato, né? Até por isso eu passo um pouco o pano e a mão na cabeça de Ruben Amorim. Porque, de fato, ele não teve culpa. Ele só tomou a pedrada ali e ficou ali tentando fazer acontecer, só que não dava, cara. E é um
caso parecido aqui. O novo treinador assumiu a destruição, cara. Os caras tiltados, eles não querem mais jogar. Os que querem jogar hoje não tem um futebol minimamente razoável pra poder jogar com bola no pé. E aí você vê o jogador tentando fazer o impossível em campo sozinho, né? Todo mundo jogando de maneira muito individual, né? Um Xavi Simons que tenta driblar todo mundo, um fulano de tal que tenta pegar a bola sozinho e decidir o jogo. Assim que o Tottenham tá atualmente, cara. Um caos, que não tem nada a ver com o treinador novo. A culpa é de Thomas Frank. Se o Tottenham for rebaixado, aponte o dedo pra esse homem. Pode apontar. Ele é o maior culpado. Ele enganou todo mundo. Foi ele que falou que ele era um treinador interessante e tudo mais, que ele merecia o cargo. E é claro, é culpa da direção do Tottenham também, por ter contratado ele. Se eu, que não sou nada, eu sou só um cara gravando vídeo pro YouTube, sei que esse treinador era um problema, imagine a direção do clube que deveria saber, cara. E aí entra no nível de amadorismo que a gente vê ali, né, na direção do Chelsea também, né? No dono do Chelsea que esses dias fez uma declaração infeliz que vai nessa casa aqui, desse tipo de contratação, cara. Esse é o nível baixo que o Tottenham chegou, cara. Então eu deixo bem claro que o culpado não é o fulano que hypou o treinador, o culpado não é ciclano, o culpado é a direção que achou um dia que esse treinador era bom o suficiente. E a escolha de treinador é fundamental pro sucesso do clube. Eu cito o caso Arne Slot. Eles trouxeram um treinador que trazia parte da identidade de Klopp, um elenco interessante, ele trabalhou bem, as coisas deram certo no primeiro ano, eles ganharam o título da Premier League. E Arne Slot ele vai sair, talvez com a torcida odiando ele, mas com o passar do tempo, acho que a galera vai entender o quão importante ele foi, cara. No futuro as pessoas vão entender. Eu acho que a carreira dele ainda tá intacta, cara. Ele ainda tá muito bem, é um puta treinador ainda. Acho que ele vai dar a volta por cima sim, ok? Então, são diferenças, você tem que escolher bem. Agora, eu vou falar do impacto do rebaixamento, porque no Twitter tem esse papo. Inclusive me segue lá, @ddcorvo, tá aí na tela. Tem esse papinho aqui no Twitter, que basicamente ele consiste em você falar, agora que vai ser rebaixado, vai ser bom pro time, cara. Porque eles vão aprender com isso aqui, nunca mais vai acontecer, e vai dar tudo certo e tudo mais. Tem esse papo aí que circula por aí, cara. E agora eu vou te explicar se isso faz algum sentido ou não. Do ponto de vista birra e torcedor insatisfeito, faz todo sentido você falar isso. Eu vejo hoje torcedores insatisfeitos falando de alguns jogadores do elenco de uma maneira que eu não falaria, ok? Eu particularmente não falaria de certos jogadores do elenco do Tottenham do jeito que eu vejo eles falando. Porque eu não acho os caras tão ruins assim. Eu acho que o Tottenham tá uma merda. Tá uma baderna ali e o jogador, ele tá tentando fazer acontecer. E muitas das vezes eu vejo esses caras muito dedicados a tentar fazer acontecer, né? Então eu entendo muito o lado do cara que, tipo, não vê solução em campo e ele tá tentando. Então esse lado mais emocional do torcedor, às vezes faz ele falar coisas que ele não deveria falar. E que talvez ele se arrependa no futuro. Que talvez o jogador que ele tá criticando hoje, falando que o cara é muito ruim, lá na frente, quando for jogar um time melhor, cara, vai destruir e depois ele vai ter que aturar os caras zoando ele, falando, você não falou que o cara era horrível? E agora? E tem esse lado também, porque o torcedor ele é emocional e tudo mais. Então ele vai pra esse lado. E essa ideia em específico, ela vem do lado emocional do torcedor, que acha que o rebaixamento vai ensinar uma lição. Não. Aqui a gente começa a entrar numa zona de perigo, de que é o cara não entender como é que funciona o mundo. Eu sempre falo isso, né, que o pessoal não entende como é que funciona o mundo real. E de fato, tem uma galera que parece que tá vivendo em Nárnia, que não é possível ele não entender o impacto disso aqui, cara. Agora eu vou começar a te explicar. A primeira coisa que você precisa entender que vai acontecer se o Tottenham for rebaixado é que ele não é mais Big Six. Não é uma opinião, ok? Não é opinião. Você vai entender quando eu fizer a explicação do porquê que ele não é mais Big Six. Mas acabou. Ele não é mais Big Six. Acabou toda a estrutura. Foda-se. Ladeira abaixo. Não é uma brincadeira. Não é um exagero. Não é uma opinião, ok? Eu não tô opinando nada. Isso aqui é um fato. Tottenham foi rebaixado. Não é mais Big Six. Acabou. Ele não é mais um time grande a partir de agora. Por que que isso acontece? Primeiro lugar, quando o Tottenham for rebaixado, vai haver uma debandada de jogadores. Uma série de jogadores vai pedir pra sair porque não quer jogar a segunda divisão da Premier League. Porque tem jogador ali que não é pra pisar nesse tipo de divisão. Não é. Tem jogador ali do elenco que não tem nada a ver com isso. Tem uma parte do elenco que talvez jogasse um Radu Dragocin, por exemplo. Jogador que eu viria na segunda divisão e falaria, não tem nada de errado não, ele tem cara de segunda divisão mesmo. Tem os jogadores ali que tem a carinha de segunda divisão, mas a maioria não, porque é um time de Big Six com elenco bom. E o elenco tá muito longe do que é um time de segunda divisão, então não faz nenhum sentido eles estarem ali, ou ter a possibilidade deles ser rebaixados. É a primeira coisa que vocês têm que entender. A segunda coisa é que a debandada não pode ser segurada. Então, mas tem um contrato. Não tem um contrato. Não tem. Como assim não tem um contrato? Porque no momento que o Tottenham for rebaixado, cara, o dinheiro que ele ganha hoje vai sumir. Porque ele não vai ganhar grana da Premier League, ele vai ganhar grana da Championship. Assim como o time de Championship, quando sobe, tem um dinheiro absurdo pra poder gastar, o cara que cai pra Championship tá lascado, meu amigo. O Leicester, se eu não me engano, eu nem sei se ele não tomou punição. Até agora eu tô em dúvida se ele não tomou punição. Por causa da época que ele foi rebaixado e parecia ter um elenco quase de Premier League dentro da Championship. Todo mundo tava falando. Como é que o Leicester consegue manter esse elenco com tanto jogador interessante dentro da Championship? O elenco do Leicester, eu tô falando do Leicester, rapaziada. Eu não tô falando do Tottenham. Imagine o Tottenham. A estrutura inteira, ela rasgou no meio. Os salários não dá pra pagar. Se ele cair, não dá pra manter os salários. O Tottenham deve ter dinheiro junto. Não tem. Esses times, eles rodam muitas das vezes gastando pra manter a estrutura do clube e os jogadores. Ninguém fica guardando muito dinheiro, não. Porque nem faz sentido, porque o mercado ele vai inflacionando. Se um time fizer isso, é maluquice. Tem inflação do mercado, cara. A não
ser que ele tenha botado em 130% do CDI. Tem gente que nem entendeu isso aqui, mas enfim, vamos manter aqui. A gente tem um Tottenham, cara, que simplesmente a estrutura acabou. A partir de agora, é um time que ganha um dinheiro Y, não é mais X. Não ganha mais como Big Six, não ganha mais naquele nível e os salários todos vão ter que ser destruídos ali. A partir desse momento do rebaixamento, vai vender um monte de jogador e vai ter que contratar um monte de jogador novo de nível mais baixo pra pagar um salário mais acessível. E aí tem toda uma reconstrução. A reconstrução vai começar lá de baixo e aí você vai ter que montar um elenco novo e tudo mais, com um salário bem mais baixo e tudo mais, e achar uns jogadores ali e tentar montar um catado e ver quem consegue ficar, né? Quem tem um salário realmente suficiente pra ficar. A maioria vai embora, porque não seria permitido um time que nem o Tottenham ficar na segunda divisão com os salários que eles pagam hoje, senão eles tomariam multa e punição. É assim que funciona. A outra coisa que é ainda pior e que muita gente não pensa são os patrocinadores. O cara não está te patrocinando pra você estar em 16º colocado, você em 17º colocado. Isso já tilta os caras e já faz uma galera não querer patrocinar mais o Tottenham e que não vai querer mais continuar por ali. E imagine sendo rebaixado. E pense bem. Tem cláusulas de contrato, isso aqui não é opinião, que tem time que tem cláusula no contrato, que se o time for rebaixado, o fulano de tal que paga tanto, ele pode ir embora. Ele não precisa mais continuar com o contrato. Tem cláusulas assim. Tem cláusulas que o cara nem coloca, porque ele pensa, pô, o time não vai ser rebaixado, então não vou nem colocar. Então esse tipo de cara tem um contrato de longo prazo e ele não imaginava o rebaixamento, ele vai ter que ficar. Mas a maioria dos caras vão querer ir embora. E os novos patrocinadores, que fica renovando, né, vai trocando de patrocinador, ele não vai querer porque o Tottenham tá na segunda divisão. Então a grana que o Tottenham ganha não só vai diminuir porque ele não vai ser pago pela Premier League, como os patrocinadores e tudo que traz dinheiro pro clube por causa da visibilidade que ele tem, vai embora. Então no momento que for embora, o Tottenham vai lá pra baixo. A grana que entra no Tottenham, ela sumiu. Quando o Tottenham subir, não vai voltar, porque ele já caiu, ele já perdeu o interesse do mercado, entendeu? E é uma coisa que a galera não entende. Todo rebaixamento ferra com qualquer clube, qualquer um. Se o Leeds for rebaixado amanhã, se fulano de tal que tá na liga há um tempão é rebaixado, por exemplo, no Crystal Palace, que sempre tá por ali no meio da tabela, ele vai ganhar menos dinheiro do que ele ganhava anteriormente. Ele vai demorar um tempão até recuperar tudo. Essa é a realidade do time que é rebaixado, cara. A estrutura inteira, ela acaba. Tem que começar do zero. É esse o nível da coisa. Tem gente que não sabe. E talvez pra uma noção de videogame e tudo mais, a pessoa acha que é de boa pegar um time da divisão e subir, porque no videogame é de boa. Não, na vida real não é. Não é. Acabou. É sério. É algo muito sério. Devastação isso aqui. Eu deixo isso bem claro. Eu também não entrei nos menores, que é a estrutura do time, como ela é grande, quantos funcionários tem, o como o cara vai manter o estádio e tudo mais. Agora vai ser jogo de Championship, então não vai ter tanta gente no estádio. Logo, ele vai ganhar muito menos dinheiro. Então, até na questão da venda dos ingressos pro estádio, eles vão perder muito dinheiro. Então, todas as fontes de grana do Tottenham, elas acabaram. Então, no momento que rola o rebaixamento, tudo que era feito pra ganhar dinheiro com o clube, ele vai ladeira abaixo. E aí, mano, é começar do zero, é reestruturar tudo. Imagina a dor de cabeça e o trabalho da equipe ali que trabalha com a contabilidade do Tottenham. É um negócio que não dá nem pra mensurar o impacto, ok? Então, sim, acabou o time. Não pode ser rebaixado. A estrutura de dinheiro em volta de um time de Big Six é muito grande. Quando ele cai dessa posição, a coisa fica feia, ok? Então, eu deixo bem claro aqui pra você, torcedor do Tottenham, que tinha essa mentalidade. Nem de brincadeira pense isso, ok? Isso é horrível. Isso acaba com qualquer clube. Inclusive, eu tive muito medo do Chelsea atual tomar alguma punição por causa dos novos donos que parecem tratar o mercado como algum tipo de brincadeira e fica tentando mexer ali em regra tal e ver achar uma brecha aqui e ali. Eu não gosto disso porque pode acabar nessas punições aí. O City também, né? No caso aí do City das 113 regras não cumpridas, pode também ser rebaixado e acontecer a mesma coisa. Tá sujeito, né, a em algum momento tomar uma punição de, sei lá, menos 100 pontos. E aí, mano, rebaixamento, vai pra segunda divisão, vai ter que reestruturar tudo do zero, o projeto acabou, basicamente. E vamos ver aí se, por exemplo, um Guardiola da vida não quer jogar a segunda divisão só pra ajudar mesmo, só pela questão assim de tipo, pô, eu respeito muito isso aqui que foi construído, mesmo que a gente tenha sido punido, eu vou tentar ajudar. Eu acho que é um caso aí a se pensar. Entendeu isso aqui? Entendeu esse ponto? Não peça pra que isso aconteça com o seu time. Enfim, agora eu vou explicar pra vocês qual é o melhor plano pro Tottenham a partir de agora, o que é que eles têm que fazer se eles forem rebaixados. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone, e se você quiser ajudar esse canal a continuar de uma maneira melhor, você tem a opção de seja membro ativo aí embaixo. É um valor irrisório só pra quem quer ajudar o canal. Bom, a primeira coisa que o Tottenham teria que fazer nesse caso é achar o melhor treinador possível, ok? Então ele tem que subir reformulando tudo e achar um treinador que você possa montar um time em volta dele pra tentar subir pra Premier League de volta. Vai ser um trabalheira pra vender jogador, vai ser uma doideira, né? Então imagine uns 20 jogadores saindo ao mesmo tempo numa janela só. Tottenham tendo que fazer a liquidação ali do jogador pra arrecadar o máximo de dinheiro pra manter o máximo de jogador possível que tem alto nível no elenco, e aí vai ter um treinador ali por trás. Um treinador que eu acho que faria esse tipo de coisa é Pochettino, né? Eu não preciso ter dúvida que Pochettino conseguiria ficar em
primeiro lugar na Championship e subir um time. O futebol dele é muito mais do que a Championship precisa. Então sim, eu acho que ele conseguiria, né, ficar bem na Championship e subir de novo. O Wolves pode fazer parte disso, né? Ele pode estar junto do Tottenham nessa época, então pode ser que o Wolves faça alguma disputa ali. E o Wolves já tem um treinador para poder subir, que pode montar em volta, né, que é o tal do Robbie Edwards, que eu citei mais cedo. Então, os dois times vão estar disputando ali a Championship, provavelmente num caso desses. Eu acho que o Pochettino seria a escolha certa se ele aceitar treinar na segunda divisão. É claro que o Pochettino vai pedir alguma coisa em troca por isso, ok? Não vai ser de graça. Ele vai ter que ganhar o dele ali. Então, provavelmente o Pochettino vai negociar bons termos pra ele ali e vai querer continuar e vai querer ter a fé da direção do Tottenham a longo prazo. Eu acho maravilhoso se for o caso, ok? Porque eu acho que ele é um cara que pode realmente remontar o Tottenham do zero e fazer com que mais rápido possível o Tottenham esteja no topo de novo. Tipo assim, eu penso, por exemplo, o Tottenham é rebaixado, ganha a Championship, sobe. Na temporada seguinte, o Tottenham consegue ficar em 10º ou em 8º colocado e depois faz um mercado legal interessante, com jogadores jovens, com ritmo e tudo mais. E aí, na sequência, né, a gente vê o Tottenham já conseguindo chegar em 6º, 5º colocado na sequência com o Pochettino. Eu acho que com o Pochettino é possível ver esse cenário, por pior que seja isso aqui, ok? Por pior que seja. Mas é claro que mesmo que aconteça esse cenário que eu tô te dizendo aqui, volto a falar que o dinheiro que o Tottenham ganhava anteriormente, a estrutura como ela existia, ela sumiu. O Tottenham não poderia ser chamado de Big Six, mesmo alcançando de novo, né, a 5ª, 6ª posição, porque o dinheiro que ele ganhava não é mais o mesmo. Ele vai estar com dinheiro muito lá embaixo ainda, mesmo depois de subir, ok? A coisa vai ter que mudar do zero. Eu volto a falar que é outro Tottenham, a partir de agora é outro Tottenham. E sim, eu acho maravilhoso, eu acho que é o melhor plano possível. Achar o melhor treinador possível e talvez um Pochettino da vida seja esse cara. E aí vem a dúvida, que eu acho que você e muita gente vai ter. Tá, mas se o Tottenham sair, abre uma vaga de Big Six, né? E sim, abre. Porque esse patrocinador que deixou de pagar pro Tottenham, ele vai buscar algum time. Ele vai precisar de algum time pra poder estampar a marca dele e tudo mais. E sim, vai abrir vaga. Vai abrir vaga mesmo. Algum time vai ganhar muito mais dinheiro do que o que deveria. E aí você tem um Brighton, você tem um Newcastle, você tem um Aston Villa. E a liga ela vai mudar no conjunto geral. Alguém vai ganhar esse dinheiro no lugar do Tottenham, ok? Alguém vai ganhar um grande patrocinador, uma coisa que vai aumentar muito o valor do clube e tudo mais. Eu acho que hoje, olhando para os times da Premier League, o Aston Villa, pra mim, é quem mais merece e é quem tá mais perto disso. O Naimiri faz um trabalho maravilhoso, jogando futebol único ali, que bate de frente contra futebol moderno. É incrível o que ele faz e eu acredito que ele é quem mais merece, ok? Dos treinadores ali. O Aston Villa, pela estrutura toda, é um time que já ganhou Champions, é um time que historicamente é muito grande, sempre foi muito bem na liga, é um time que a gente sabe que é pedreira desde sempre. Então é um time que eles merecem, historicamente eles são grandes, né? Assim como não faria sentido na minha cabeça um West Ham ser rebaixado, porque eu conheço esse time há muito tempo, ele sempre tá ali, né? E na minha cabeça também o Aston Villa, ele entra nesse lugar, né? Hoje tá tendo essa ascensão do Aston Villa, eu acho que ele é realmente o time que merece isso aí e o time que vai saber utilizar bem essa grana extra, né, com esse treinador. Então, sim, cara, olhando pra tabela da Premier League, o Aston Villa é quem tem as melhores chances de assumir a vaga do Tottenham no Big Six. Isso faria do Aston Villa o time de Big Six, então, assim que o Tottenham for rebaixado? Não, porque ele não vai ter o dinheiro automaticamente. Mas, se o Aston Villa, por exemplo, termina nessa temporada com vaga de Champions, joga a próxima Champions, ganha o dinheiro da Champions, e aí o Tottenham é rebaixado, eles vão lá e conseguem os patrocinadores, alguns deles, que o Tottenham tinha, e consegue ali montar uma estrutura legal, caminhos pra ele se tornar Big Six nos próximos anos. O caminho, ele tá ali, entendeu? E aí, por exemplo, olha daqui a uns 4, 5 anos, o Aston Villa conseguindo se manter no topo, todo ano ali tá disputando vaga de Champions, ganhou a Europa League, ganhou isso, ganhou aquilo, conseguiu o título, grana entrando, bom patrocinador, tá nos holofotes, tá todo mundo falando sobre o time, daqui a pouco você vê ele tá com a estrutura que era de um time de Big Six, consegue tá com a estrutura próxima do que era o Tottenham. É possível, é um caminho que existe. Então sim, quem tem mais chance hoje de roubar essa vaga é o Aston Villa. Tem boa estrutura, tem um bom treinador que pode tornar possível isso aí, mas é claro que o Tottenham, mesmo que cai de patamar e depois ter que subir, construir tudo de novo, ainda é um time que, né, tinha uma grana legal, que tem um bom estádio, tudo isso, cara, ainda existe e vai ajudar o Tottenham na reestruturação, mas eu duvido que ele vai ter o impacto que ele tinha anteriormente se ele for rebaixado. Então essa é a seriedade do caso. Eu quis trazer essas informações aqui, esses pensamentos, né, que talvez uma pessoa que tá falando esse tipo de coisa não faça essa ligação tão rápida, né, de, será que vai realmente prejudicar tanto? Agora você entendeu que vai. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua presença, você que escutou o vídeo por inteiro, né, escutou todos esses detalhes e casos e jogadores que eu citei aqui, muito obrigado pela sua presença. É isso, rapaziada, nos vemos em outro vídeo. Tchau.